Minha foto que ele postou hoje. A de Ai, olha isso aqui. Olha esse queixo. Ai, Ele que postou um delícia. esfriou.
Oi, 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 boa noite. Como vocês estão? Esperar só mais 2 minutinhos para a gente começar. Vamos lá, vamos começar então. Boa noite. Como é bom ter vocês aqui novamente. Fico muito feliz de ver, toda semana vocês estão aqui, que lindas! A Ju, a Cleides, a Verônica, muito obrigada. Fico muito feliz por esse prestígio. Como é bom falar para vocês. Sinal de que vocês se conectam com o que eu falo. Muito obrigada mesmo pela presença. Bom, então hoje nós vamos falar sobre autoestima. Será mesmo que a gente proporciona a autoestima dos nossos filhos? E, como tudo dentro da educação e do relacionamento entre pais e filhos, o espelho começa através da gente, né? O nosso filho é o nosso reflexo. Então, se eu tenho uma autoestima abalada, automaticamente eu acabo passando algumas questões para os meus filhos, ainda que eu tenha consciência, ainda que vocês aprendam muita coisa do que eu vou falar aqui hoje, mas se a gente não mudar a nossa construção de autoestima, provavelmente a gente vai impactar de forma inconsciente, de forma, às vezes em algumas minuciosidades no dia a dia, a gente vai acabar passando isso para os nossos filhos. E a necessidade de ter uma autoestima saudável, ela tem muito a ver sobre quem nós somos, sobre como a gente se vê, como a gente se reconhece e principalmente a forma como a gente se relaciona com o mundo. Então, a forma como eu me relaciono afetivamente, a forma como eu me relaciono dentro do meu meio social, com amigos, e a forma como eu me relaciono com os meus familiares e os meus colegas de trabalho. Então, se eu tenho algum ruído dentro da minha construção de autoestima, eu vou ser impactada de alguma forma ao longo da minha vida, né? Então, como a gente sabe que nós não tivemos uma educação emocionalmente saudável, então primeiro a gente precisa olhar para a gente. E aí eu vou fazendo umas perguntas aqui, e aí eu queria que vocês fossem respondendo aqui para mim no chat, tá? Só sim ou não, tá bom? Então vamos lá, todo mundo preparado? Primeira pergunta. A gente vai testar se você tem uma autoestima saudável, tá bom? Para a gente depois passar para a análise dos nossos filhos. Se a gente está conduzindo de forma saudável a autoestima dos nossos filhos. Então, primeiro, você questiona o que os outros dizem de você? Então, por exemplo, a pessoa te elogia. Você aceita o elogio e fala, obrigada, fico feliz em saber disso? Ou você fala,
Ah, não sei, eu acho que você acha mesmo? Acho que eu posso ser melhor nisso. Responde para mim aqui, sim ou não? Eu vou passar para a pergunta 2. Você quer falar, Ju? Ou você quer mandar no chat? Vou passar para a pergunta 2, então. Você confia em si mesma? Por exemplo, você tem certeza que vai aquilo que você mais deseja vai dar certo? Ou você questiona e muitas vezes pensa no pior? Será mesmo que eu vou conseguir? Será mesmo que isso vai dar certo? Oi, Ellen, boa noite. Oi, boa noite. Eu não sei se eu não estou conseguindo escrever no chat, não. Ou eu levanto a mão ou mudo meu nome. Eu não sei se é um problema para todos. A primeira, enquanto essa primeira pergunta, eu realmente eu não questiono quando eu recebo, não. Eu aceito. E a sua segunda, eu gosto de traçar os objetivos, lógico que às vezes a gente pensa, vai dar certo ou não, mas eu corro atrás do que eu quero, geralmente. Ótimo. Então, você considera como não, né? Para tudo. Não, é. Beleza. Então, vou passar para a terceira. Você finge que está tudo bem? Por exemplo, você não defende o seu ponto de vista quando alguém te desagrada, ou você sabe que se você se posicionar, se você se expor, a pessoa vai discordar de você, e mesmo assim você se expõe. Sim ou não? Quem acabou de entrar, conseguiu, Ju. Quem acabou de entrar pode mandar no chat, tá? Se quiser, ou pode desativar o microfone e falar. Vou passar para a quarta pergunta. Você se compara ou compara os seus filhos com outras pessoas ou outras crianças? Essa tem que ser muito sincera, hein? Eu falei que essa tem que ser muito sincera, porque nós mães, às vezes, a gente tem a tendência de comparar os nossos filhos com outras crianças. Às vezes a gente, principalmente na fase infantil, do desenvolvimento, do coisas do tipo. Isso eu tinha muita essa insegurança quando a Júlia era bebezinha, por exemplo, porque ela sempre foi um bebê muito magrinho. Ela nunca foi aquele bebê gordinho, cheio de dobrinhas, com a perninha toda gordinha. E ela amamentava exclusivo. Nossa, eu super comparava com outros bebês quando eu via bebês gordinhos. Falava, meu Deus, será que tem alguma coisa de errado comigo? Então a gente tem essa tendência. Por isso que eu falei que a gente tem que ser muito sincero, tem que pensar nesses detalhezinhos. Pergunta 5. Você considera suas conquistas como sorte? Você acha que tudo que você conquistou foi sorte?
ou foi porque você realmente se dedicou para conquistar aquilo? E a última pergunta, isso mesmo, nada de sorte, muito esforço, que bom. E a última pergunta, você não valoriza ou não vê as suas habilidades? Essa está muito relacionada com o nosso meio de trabalho, né? Às vezes a gente questiona, será que eu sou boa mesmo? Estou rindo aqui porque a Verônica respondeu que sim, né? Que às vezes não valoriza, e a Yasmin colocou, às vezes eu questiono. Bom, esse teste, ele não tem resposta certa e resposta errada. O intuito é só a gente fazer uma autorreflexão sobre como a gente se vê. Se teve alguma pergunta que você ficou insegura, que você precisou pensar assim, será mesmo? É porque você tem algo dentro da sua autoestima que precisa ser fortalecido. E isso, de certa forma, é passado de forma inconsciente para os nossos filhos, diante da nossa rotina e da nossa demanda do dia a dia. A construção da autoestima, ela está muito relacionada com a construção da nossa autoconfiança. E esses dois pilares juntos, a autoestima e a autoconfiança, elas simbolizam a construção do amor próprio. Por isso que é tão importante a gente ter esses dois pilares muito sólidos, em especial a autoestima. Porque se a gente tem uma autoestima fortalecida, automaticamente eu vou ter uma autoconfiança diante daquilo que eu desejo alcançar. E tendo esses dois pilares juntos, eu terei amor próprio. Mas se eu tiver apenas autoconfiança fortalecida e não tiver a autoestima fortalecida, eu não tenho a construção de amor próprio. Essa metodologia é uma metodologia que foi desenvolvida pelo Jesper Juhl. Ele é um canadense, psiquiatra, psicanalista, e através dele, das ideias dele, a Micaela Owen, criou a teoria da parentalidade consciente, que é uma das certificações e especializações que eu tenho dentro da educação parental. A parentalidade consciente, ela é uma forma de, como o nome mesmo já diz, de trazer consciência para os pais diante da educação dos seus filhos, sempre pautado numa educação socioemocional saudável. Então, eu primeiro preciso olhar para mim, para as minhas questões, trazer as minhas questões de forma consciente, para que então eu consiga direcionar o meu filho. E diante de quem nós somos, da construção do nosso próprio self, a principal ferramenta que a gente tem de autovalorização e de proteção sobre quem nós somos é através dessa construção do nosso amor próprio. E, como eu disse, o amor próprio, para você se olhar e se amar verdadeiramente, saber quem você precisa ter os pilares
da autoestima e da autoconfiança muito bem estabelecidos e consolidados ao longo da sua vida. Então, por exemplo, se eu digo para o meu filho está brincando, e aí eu digo para ele a todo momento, muito cuidado, você vai cair, cuidado, você vai se machucar, não pisa aí, você vai cair. E aí eu fico a todo momento trazendo esse questionamento, trazendo essa dúvida para o meu filho através de um medo que eu tenho dentro da minha autoestima, eu acabo trazendo ruídos para a construção de confiança do meu filho. E aí, se eu trago ruídos para ele diante dessa construção de autoconfiança, ele começa a questionar os seus próprios instintos. Por quê? A criança, ela está ali a todo momento experimentando. Então, se ela sobe e desce, se ela pula, se ela corre, se ela tenta se equilibrar, ela está construindo o seu instinto de autoconfiança, né? E esse instinto, ele vai sendo construído ao longo da vida. O meu papel enquanto mãe e enquanto pai é apenas ser margem para o meu filho, é apenas mostrar para ele, ali de uma forma sutil, qual é o caminho que ele tem que seguir. É igual o percurso de um rio. Todo rio tem margem, né? Então, o meu filho é o rio e eu sou a margem. Então, eu estou ali moldando o caminho que meu filho vai. Mas esse percurso do rio, da correnteza da água, quem dita é o próprio rio, ou seja, é o meu próprio filho, né? Então, se eu trago esse sentimento de medo, de insegurança, de cuidado, não corre, não pula, cuidado com o carro e tal, ao invés de eu simplesmente trazer a segurança e ser margem para o meu filho, eu trago ruídos para ele na construção da autoconfiança. E aí, se eu trago ruídos dentro da construção da autoconfiança, eu prejudico a construção da autoestima dele. E por que esses dois pilares da construção do amor próprio são tão importantes? Porque é através da autoestima que eu caminho pela vida, que eu acredito quem eu sou. Então, se eu não acredito que eu sou capaz de conquistar uma vaga de emprego, eu simplesmente já vou desistir desse processo e não vou ter autoconfiança suficiente de que eu sou verdadeiramente capaz, né? Por um outro ponto, se eu tenho somente a autoconfiança construída, eu posso acreditar que eu vou conseguir aquela vaga de emprego, mas eu não tenho a autoestima de pensar que para eu conseguir aquela vaga de emprego, eu preciso me dedicar. Ou seja, eu preciso estudar, eu preciso me preparar, eu preciso ter minimamente um conhecimento para conquistar aquela vaga de emprego. Eu tenho que me preparar para aquela entrevista, eu tenho que saber o que eu vou falar, eu tenho que pensar na roupa que eu vou vestir, eu tenho que pensar na minha higiene, né? Porque isso tudo são pontos, são requisitos que me ajudam a passar numa vaga de emprego, por exemplo. Entendem como que a autoestima e a autoconfiança andam juntas? Mas se há ruídos dentro da autoestima, não adianta eu ter apenas a autoconfiança. Logo, a minha construção de amor próprio fica estremecida. Da mesma forma acontece, por exemplo, dentro de relacionamentos, né? Eu gosto muito de trazer os relacionamentos afetivos como exemplo, porque os relacionamentos afetivos são a nossa principal dificuldade do nosso dia a dia, né? Se a gente tem um emprego incrível, se a gente tem um bom relacionamento com os nossos pais, mas a gente não tem um relacionamento afetivo saudável, eu, consequentemente, vou sentir que eu não sou boa o suficiente, que eu tenho algum tipo de fracasso, né?
Ou se eu vivo em crise dentro do meu casamento, por exemplo, essa desestrutura dentro da minha relação afetiva vai impactar em todos os âmbitos da minha vida. Então, eu estou com um conflito com o meu companheiro ou companheira. Automaticamente eu não vou ser tão produtivo no trabalho, eu vou deixar algumas questões do trabalho de lado, ou eu estarei ausente emocionalmente com o meu filho, ou eu estarei ausente emocionalmente com os meus pais. Por quê? Porque o pilar do relacionamento afetivo, ele é o mais importante da sua vida, porque se relacionar com o outro é você se olhar num espelho. O outro é o seu reflexo interno, né? Então, se você vive ali aquele conflito, você automaticamente desequilibra todos os outros âmbitos da sua vida. Então, a construção da autoestima e da autoconfiança, elas são necessárias especialmente para eu saber o meu lugar dentro da minha relação afetiva, porque eu preciso do meu amor próprio para eu saber a forma mais assertiva de me posicionar dentro daquela relação. Porque o amor próprio, ele é a nossa principal autodefesa, é a defesa do nosso self, né? E é através disso que eu consigo avaliar se eu quero continuar dentro dessa relação afetiva, se eu quero continuar dentro desse emprego, se o meu chefe verdadeiramente me valoriza ou não, se eu vou aceitar continuar tendo este salário que o meu emprego me dá de retorno ou não, né? É a minha própria valorização, a forma como eu me vejo dentro das minhas relações, tá? Bom, e aí, então a gente precisa construir isso tudo com o nosso filho. Só que aí, depois que eu avaliei isso tudo dentro de mim, que eu consegui avaliar se eu verdadeiramente tenho uma autoestima saudável e uma autoconfiança saudável, eu começo então a olhar para o meu filho. Será mesmo que eu estou ajudando o meu filho nesse sentido? E aí, para isso, a gente precisa avaliar 5 pilares, na verdade, que a parentalidade consciente coloca para a gente, que o Jasper Juhl trouxe como teoria, e a Micaela Owen traduziu isso, né, de uma forma muito saudável, muito sábia, olhando para as relações familiares, né? E aí, né? Qual vai ser o norte que a gente vai dar para os pais para essa construção dessa autoestima e da autoconfiança? Então, o primeiro pilar de todos é o amor incondicional. A gente precisa avaliar se a gente verdadeiramente utiliza o amor incondicional com os nossos filhos. Antes de eu falar, fala aqui para mim no chat. Você ama o seu filho incondicionalmente? Manda aqui para mim. Se você considera que você ama o seu filho incondicionalmente. Complexa pergunta. Acho que não sempre. Muito obrigada pela sinceridade, Maristela. Bom, gente, o que acontece? A gente tem a ideia de que a gente ama o nosso filho incondicionalmente. Só que, a Verônica, eu amo, mas deixo algo a desejar em relação a ser mais presente. Nós vamos entender isso melhor, Verônica, porque a presença não tem muito a ver com essa questão do amor incondicional, não, tá? A forma como a gente lida
com os nossos filhos tem muito mais a ver do que necessariamente a presença e a conexão, tá? Nós vamos entender isso agora. A gente acha que a gente ama o nosso filho incondicionalmente, mas diante do dia a dia e das questões, a gente muitas vezes transforma esse amor incondicional em amor condicional. O que é o amor incondicional? O amor incondicional é quando eu demonstro e ajo com o meu filho sempre de forma demonstrando o amor incondicional. O que é isso? É quando eu falo para o meu filho, filho, você pode ser o que você quiser, eu estarei ao seu lado sempre. Então, filho, você pode ser preso, você pode ser um ladrão, você pode ser corrupto, você pode ser gay, você pode, sei lá, você pode ser, pensa na pior coisa do mundo, que talvez dentro da sua realidade seja uma coisa assim, inadmissível, sei lá, meu filho, sei lá, foi preso, meu filho matou alguém, por exemplo, você vai continuar amando o seu filho? Você vai lá na cadeia visitar o seu filho? Isso é o amor incondicional. É eu trazer a certeza absoluta para o meu filho que independente do que ele seja, do que ele faça, do que aconteça, você estará ao lado dele verdadeiramente. Mas não é somente eu falar isso para o meu filho, é eu fazer isso. E é nessa hora que a gente perde a construção do amor incondicional e passa para o amor condicional. E a gente, assim, falha miseravelmente nesse ponto. Porque quando o meu filho faz algo que eu considero inadequado, muitas vezes eu viro para ele e falo assim, filho, a mamãe está muito triste porque você fez isso. Filho, você está fazendo muita bagunça. A mamãe hoje não está gostando de você por causa disso. Filho, você está brigando com seu irmão. Vai sentar ali na cadeirinha do pensamento. Então, eu a todo momento de dificuldade, no meu momento ali, diante de todas as questões do meu dia a dia, eu deixar de reconhecer para o meu filho quem ele verdadeiramente é. É aceitar as falhas do meu filho. Por quê? Nós não temos filhos perfeitos, nós não somos perfeitos. Então, o amor incondicional, ele vem desse lugar de que, independente do que o meu filho seja, faça, fale, eu sempre vou amá-lo e eu sempre vou reconhecê-lo e vê-lo diante daquilo que ele fez, daquilo que ele é. E eu, como adulta da relação, eu estarei ali fazendo, exercendo o meu papel de adulto, exercendo o papel de margem. O meu filho é a correnteza e eu sou a margem. Então, você falhou, filho, mas eu estou aqui sendo margem ao seu lado. Como que a gente pode reparar o seu erro? Como que a gente pode resolver essa questão juntos? Isso é amor incondicional. Isso mesmo, Ju. Na hora de demonstrar, a gente falha. Foi o que eu ia falar. Eu tenho certeza que todas nós amamos incondicionalmente os nossos filhos. Mas na hora de demonstrar, a gente erra. Só que para a criança, ela entende aquilo que você faz. Ela entende a forma como você age. E a criança, ela tem muito uma visão diante daquilo que faz parte da realidade dela. Então, se a todo momento eu falho diante de uma atitude do meu filho, ele entende que aquilo não é amor. Então, por exemplo, as mães que fazem acompanhamento individual comigo,
dentro do método Criando com Ternura, que é o método que eu desenvolvi para atender as famílias. Então, eu atendo, né, todas as questões emocionais das famílias diante do sono, da amamentação, do desfraude, do desmame, do comportamento, da relação familiar, faz parte do meu método Criando com Ternura, que é o método que eu aplico nos meus atendimentos individuais. E aí é muito comum que as mães falem para mim assim, uma mãe mesmo falou isso comigo hoje. Ellen, eu entendo que eu estou fazendo errado, mas eu estou muito sobrecarregada, eu tenho todos os meus afazeres, o meu trabalho, o cuidado com a casa, né, as demandas do meu filho, leva na escola, busca na escola, leva no futebol, busca no balé, enfim. E acaba que muitas vezes eu me perco nos cuidados e acabo não estando verdadeiramente presente com o meu filho, conectada com ele no meu dia a dia. O meu filho entende quando eu faço isso que eu verdadeiramente amo ele? Não. A criança ela não vê. O cuidar para a criança não faz a menor diferença, porque ela é uma criança e o cuidar para ela é uma necessidade básica. Se você não cuida do seu filho, ele morre. Se você não cuida de um bebê, né? Se você não amamenta, se você não troca fralda e tal, até mesmo se o seu filho tem até 7 anos, mais ou menos, se você não oferece comida para ele, se você não oferece água, se você não dá banho, ele vai morrer, porque ele não tem ainda a capacidade e a habilidade para fazer isso tudo sozinho. Concordam comigo? Então, o cuidado, quando a gente está muito mais ligada no cuidado da casa, no cuidado de uma forma geral, o seu filho não sente que você está amando ele. Porque isso para ele faz parte. Ele já nasceu dentro desse contexto, ele precisa disso para sobreviver. O seu filho entende que você ama ele de forma incondicional quando você verdadeiramente tem presença com ele e tem atitudes que valorizam esse amor incondicional. E aí, para isso, a gente passa para o segundo ponto, para o segundo pilar da construção do amor próprio dentro da parentalidade consciente, que é a aceitação. Que é isso que eu estou explicando para vocês. Eu aceito quem o meu filho é, independente de quem ele seja. Eu aceito o meu filho se jogar no chão e rolar 10 vezes para lá e para cá, porque ele está fazendo uma birra. Mesmo diante daquelas birras de coisas inimagináveis, que você fala assim, mas não tem condição, ele está fazendo birra por causa disso. A Júlia mesmo, assim, eu adoro trazer os exemplos que eu vivo com a Júlia, porque é muito a realidade de todas as crianças. A Júlia, outro dia, eu até postei isso nos meus stories, ela deitou no chão da sala daqui de casa e fez igual a estrela do mar, sabe quando a criança deita assim, ó, e balança os braços e as pernas, assim, vira uma estrela do mar mesmo? Ela fez isso porque ela percebeu que uma das melhores amiguinhas dela nasceu primeiro que ela. Seria cômico se não fosse trágico, né? Ela ficou indignada, gente, fez uma birra gigante, assim, absurda, porque ela descobriu que a amiguinha nasceu primeiro que ela, e ela queria nascer primeiro que a amiguinha. E tem alguma coisa que eu possa fazer para mudar isso? Tem como eu falar, então vem cá, eu vou pegar vocês duas, colocar dentro da minha barriga e agora eu vou escolher que a Júlia nasça primeiro? Não tem como mudar isso. E aí, então, como que eu valido isso para minha filha? Filha, eu entendo muito, meu amor, que você está muito chateada com isso. Eu imagino o quanto que para você é importante se sentir valorizada e até mais importante, nascendo primeiro que a sua amiguinha. Mas, meu amor, a gente não pode mudar isso. O que eu posso fazer por você?
para você se sentir melhor diante disso? E aí ela sempre fala, porque ela é essa criança, ela é uma criança de energia verde. Para quem não conhece, a energia verde é uma das metodologias que eu uso, que é o método laser, que é um reconhecimento de temperamentos. Isso eu também aplico nas minhas consultorias individuais. E é o reconhecimento do temperamento de todos da família. E a criança de energia verde é uma criança que tem muita necessidade de toque físico e conexão e reconhecimento. Ela sente a necessidade muito grande de ser validada. E isso a torna muitas vezes melancólica, porque ela às vezes acaba chorando além do que é necessário, porque é uma característica dela, né? Mas enfim. E aí eu falo para ela, filha, o que a mamãe pode fazer por você? Porque não tem como eu mudar isso. E aí ela vira e fala, então, por favor, me dá um abaixinho. Aí eu vou e dou um abraço nela e tá tudo bem. E aí ela passa por isso. Então, eu dou o meu amor incondicional para ela, filha, eu aceito quem você é, eu aceito a sua frustração, mas eu passo a ser margem. Não tem como eu mudar. Você pode continuar sendo a correnteza. Eu estou aqui colocando limite. Não tem como eu mudar isso, minha filha. Estou aqui para você. Você quer chorar? Vem cá, deita aqui no meu colinho. Mas não tem como eu fazer diferente. Percebe? Do que, nesses momentos, a gente às vezes tem a tendência de querer ou não dar ouvidos, ou de tornar isso um amor condicional. Filho, você está me deixando muito nervosa chorando desse jeito. Nossa, olha só o que você está falando. Não faz o menor sentido isso. Ou simplesmente eu viro as costas e deixo ele chorando. Ou ignoro, ou finjo que eu não estou ouvindo. Às vezes eu não dou as costas, mas eu fico ali do lado e não estou nem ouvindo o que ela está questionando. Eu não estou ouvindo o que a criança está querendo me dizer. Eu não paro para observar verdadeiramente o que a criança tem para me dizer. Tá? O terceiro pilar é o reconhecimento, que é esse exemplo que eu acabei de dar. Eu reconheço o que o meu filho quer me dizer. Eu reconheço, olho para aquilo, aceito e amo incondicionalmente. Eu estou entendendo, filha, o que você está querendo me comunicar diante disso. Eu sinto muito, meu amor. Eu entendo sua frustração, mas a mamãe não pode mudar isso. E, para isso, a gente passa para o quarto pilar, que é a presença emocional. E é um dos pilares mais importantes dentro da construção da autoestima da criança. Porque muitas vezes eu estou presente com o meu filho fisicamente, mas eu não estou presente emocionalmente. Às vezes eu estou ali sentada no chão, brincando, mas eu estou no celular, respondendo o WhatsApp, ou eu estou com a cabeça pensando, nossa senhora, eu não tirei a carne do congelador para fazer o almoço, nossa senhora, tá faltando eu responder a planilha do meu chefe, meu Deus do céu, esqueci de tirar a roupa da máquina de lavar. Eu estou ali dentro daquela presença física com o meu filho, mas eu não estou presente emocionalmente. Isso fica muito marcado, que eu vejo dentro das minhas, das clientes, das famílias que eu atendo, nos meus atendimentos ao sono. Muitas mães me procuram perguntando, né? Ah, eu já não sei mais o que eu faço, meu filho demora demais para dormir, ou meu filho acorda 50 vezes de madrugada, o que eu faço e tal. E aí, quando eu vou investigar, está totalmente relacionado com a presença emocional. E às vezes a gente fica preso, né, nesse looping do dia a dia e não percebe que essa presença emocional reflete completamente no comportamento do meu filho. Uma coisa que a Júlia faz muito, e que eu tenho certeza que os filhos de vocês também fazem, e eu vejo que quando ela começa a repetir muito esse padrão, eu vejo que ela está buscando a minha conexão, a minha presença emocional, é quando ela começa a me mostrar, chamar a minha atenção para coisas assim, banais. Coisas do tipo assim,
Banais para a gente, tá? Para a criança nunca é banal. Para a criança é a ferramenta que ela tem para chamar a sua atenção. Então, por exemplo, ela aprendeu a pular num pé só. Aí ela chega e fala, mamãe, olha o que eu aprendi. Estou pulando num pé só. Ou então ela aprendeu a levantar um braço e deixar o outro abaixado. Mamãe, olha o que eu aprendi. Olha só, olha o que eu consigo fazer. E aí, assim, a gente olha aqui e fala assim, ai, meu Deus do céu. Eu aqui pensando um tanto de coisa que eu preciso resolver ainda e ela tá aqui me mostrando que ela sabe levantar o braço. Percebem? Então, assim, nesse momento, se o seu filho está fazendo muito isso, tenha certeza, ele está buscando sua presença emocional. Ele está chamando a sua atenção porque ele quer que você se conecte com ele. E ele não está sentindo essa conexão, tá? E essa conexão é uma conexão que ela precisa acontecer todos os dias. Todos os dias. Seu filho vai sentir falta. A infância dele vai passar muito rápido. E quando você assustar, a infância dele acabou. E você perdeu a oportunidade de construir a sua presença emocional com seu filho. Você impactou na construção do amor próprio do seu filho. Nossa, Ellen, você está sendo muito dura, meu Deus do céu. Às vezes as mães falam isso comigo no atendimento, nos meus atendimentos. E eu falo, olha, eu sinto muito, mas eu estou trazendo para você o que o seu filho está te comunicando. Não estou inventando, não estou querendo te trazer um desconforto e muito menos julgar a sua maternidade. Eu estou te mostrando a realidade. O comportamento do seu filho diz muito. O comportamento do seu filho está te comunicando algo. O que você vai fazer para entender? Tá? E o último pilar, depois que eu consegui construir tudo isso com o meu filho, é a confiança. Então, depois que eu construí o amor incondicional, a aceitação, o reconhecimento, a presença emocional, eu consigo trazer o quinto pilar, que é verdadeiramente a construção da confiança e da autoconfiança. Então, eu construo a confiança dentro da relação com o meu filho e a construção dessa confiança torna o meu filho um ser humano autoconfiante, porque ele sabe aonde que ele tem para voltar. Ele sabe que se tudo der errado, eu sei para onde correr. Eu tenho a confiança e a segurança que eu vou ter alguém para me amparar, que a minha mãe e meu pai, principalmente, estarão lá me esperando, independente do que eu faça, independente dos meus erros, tá? E aí, essa análise, eu entendo que é uma análise muito profunda, né? E que muitas vezes a gente precisa dessa autorreflexão mesmo sobre como está a qualidade da minha relação com o meu filho e a construção disso com o meu filho, né? E é por isso que a jornada das emoções, que é um processo que eu trabalho e atuo diretamente com as crianças, é um processo tão lindo, tão maravilhoso, assim, de todas as minhas formas de atender, eu confesso que é a forma que eu mais amo, que é atender diretamente as crianças. Por quê? A criança, ela é muito sincera, então ela traz para mim, dentro do consultório, dentro da jornada das emoções, muito a realidade do que ela vive dentro de casa. E às vezes, por mais que nós sejamos pais conscientes, a gente não percebe que a gente está falhando, porque a gente está ali vivendo dentro daquele contexto, né? E o meu filho é a melhor forma de me mostrar se eu estou seguindo dentro desse caminho ou não, né? E então, dentro da jornada das emoções, eu desenvolvo exatamente isso com a criança.
a construção da autoestima e da autoconfiança através do reconhecimento das suas próprias emoções. Então, eu ajudo a criança a entender o que é a raiva, o que é o medo, o que é o nojo, o que é a tristeza, a coragem, o amor, a alegria. E não somente reconhecer, mas verbalizar, porque a criança ela começa através dessa troca, a falar verdadeiramente para os pais: olha, quando você age dessa forma, eu sinto raiva, eu sinto medo, ou eu sinto tristeza. E aí, através disso, vem todas as derivações, especialmente dos ciúmes. Para quem tem 2 filhos ou mais, né, ou para quem acabou de receber o segundo filho, o ciúme é um dos sentimentos mais difíceis e complexos que a criança tem para assimilar. Por isso que o filho mais velho demanda muito. E às vezes, né, alguns profissionais falam: ele regrediu, né, porque depois que o irmãozinho nasceu, enfim. Mas, na verdade, é uma forma que a criança está dizendo assim: olha, eu não estou sabendo lidar com o ciúme que eu estou sentindo. Então, eu preciso de uma orientação, eu preciso de uma margem, né, para que eu consiga te comunicar o que eu estou sentindo. E o ciúme é um sentimento muito complexo. Então, para eu entender o ciúme, antes eu preciso entender o que é a raiva. E aí, a jornada das emoções ajuda muito o seu filho a verbalizar e a entender isso. Então, a criança entende qual é a sensação que ela tem no corpo dela, né? Então, ela sente o corpo tremendo, ela sente o coração acelerado, ela fica com a visão turva, ela fica com o corpo quente. E isso tudo são ferramentas e técnicas que eu desenvolvo com as crianças dentro do consultório. E aí vocês conseguem perceber que, assim, muitas vezes é uma coisinha, assim, pequenininha, que os pais não conseguem perceber dentro de casa por causa da rotina e principalmente porque não são profissionais especializados em educação parental e em emoções para entender isso. E aí a criança comunica todas essas questões dentro do consultório, e aí eu chamo os pais para conversar. Então, tô vendo a Yasmin falando assim, passando por isso aqui. E assim, Yasmin, não é só o seu filhotinho que passa por isso, todas as crianças passam por isso, né? E por isso o acompanhamento de um educador parental é tão importante. E eu fico muito feliz de ver vocês aqui toda quarta-feira junto comigo e tal. Isso mostra o quanto vocês estão interessadas e disponíveis para verdadeiramente serem mais conscientes. Mas, ainda assim, tendo essa consciência, é muito importante o acompanhamento mais profundo para vocês conseguirem perceber o que está oculto ali, que a gente não consegue entender. Por isso que eu falo que eu amo a jornada das emoções, né? Porque fica muito mais fácil, né? Essa relação entre eu, a criança e a família. Deixa eu ver aqui se ficou faltando mais alguma coisa para falar com vocês a respeito. Não, foi isso tudo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida diante da que eu falei aqui? Ficou claro para vocês a importância da gente fazer essa construção de autoconfiança e autoestima? A Maristela, é minha primeira vez aqui, estou familiarizando com a conversa. Seja sempre bem-vinda, Maristela. É um prazer você aqui com a gente, tá? Toda quarta-feira às 21h. Mas fica à vontade se quiser fazer alguma pergunta, quiser falar qualquer coisa. Eu não tenho pergunta ainda, né? É um tema que eu gosto, né?
por isso estou aqui. Tenho uma filha de 3 e 4 anos e faz muito sentido tudo que você disse, né? E faz sentido porque faz, né? E a gente não, talvez tenha que trazer isso para a consciência, para o entendimento, e aí para a prática, né? Eu acho que é o mais difícil, assim. Mas antes a gente tem que ter consciência, obviamente. Mas faz muito sentido tudo isso que você disse, e a gente até se vê muitas vezes nesse lugar, né? Porque são, não queria usar a palavra erro, né? Mas são formas de educação, Tentativas de acerto. de educação que a gente passou e que a gente replica porque não foi responsabilidade ou erro, né? Agora sim o erro dos seus pais, né? Eles não tinham consciência, não sabiam como, né? Então, acho que esse espaço é bem legal. Para mim fez sentido a conversa, trazendo assim para a consciência, né? Tudo isso. Sim, foi o que eu falei no inicinho, logo quando a gente começou, que esse é um dos pilares da parentalidade consciente. A parentalidade consciente é uma das certificações que eu tenho, né, uma das especializações que eu tenho, e ela fala muito isso. Parentalidade consciente, o próprio nome já diz. Eu preciso ser consciente primeiro sobre quem eu sou, para eu conseguir nortear o meu filho diante das questões do dia a dia, né? E automaticamente eu estarei ali educando o meu filho. Então, primeiro eu me entendo, eu entendo as minhas questões, eu entendo as minhas limitações, e aí sim eu consigo separar o que é meu e o que é do meu filho. E a partir daí eu dou espaço, lugar e autonomia para o meu filho ser verdadeiramente quem ele é. Né? A Ju colocou, é uma conquista diária, que demanda muita paciência e entendimento da nossa parte. Sim, é uma conquista diária. E por isso que, mais uma vez, né, eu reforço, né, o quão é importante a gente ter consciência da gente primeiro, para a gente conseguir separar o que é meu e o que é do meu filho, né? Trazendo para vocês um relato pessoal dentro da minha maternidade e que eu fui entender, né, depois, assim, da minha caminhada, depois, principalmente depois que eu me certifiquei em parentalidade consciente. Essa semana, eu até postei isso no Instagram, não sei se vocês viram, foi o Dia das Mães, né, e no domingo, e foi a primeira vez, eu tenho 35 anos, foi a primeira vez em 35 anos que eu quis verdadeiramente passar o Dia das Mães com a minha mãe. E principalmente foi quando eu verdadeiramente consegui abraçar a minha mãe e falar para ela: mãe, feliz Dia das Mães, esse dia é seu e eu tenho uma gratidão muito grande por você ser a minha mãe. E quando eu estava contando isso no Instagram, eu fiquei extremamente emocionada de relatar isso. Por quê? Porque eu passei a minha vida inteira tendo uma relação muito difícil com a minha mãe, especialmente na minha adolescência. E aí a minha mãe respondeu os meus stories, e ela falou assim: filha, eu sinto muito por tudo o que... por todo o caminho que a nossa relação... Fico até emocionada. Por todo o caminho que a nossa relação teve. Eu quero que você saiba que o meu trabalho nunca foi mais importante do que você e o seu irmão. Ela falou assim, do que os meus amores. Ela estava se referindo entre eu e o meu irmão. E por que isso? Eu cresci achando verdadeiramente que eu não era amada pela minha mãe. Eu acreditava, na minha adolescência, eu tinha certeza que a minha mãe não me amava.
Isso tudo porque a minha mãe se perdia muito nesse entre cuidar e demonstrar amor. Hoje, sendo mãe solo, estando sozinha no dia a dia com a minha filha, eu consigo entender perfeitamente o lugar de fala da minha mãe, né? A minha mãe, embora fosse casada com o meu pai, como ela ainda é casada com o meu pai era ausente por causa da demanda de trabalho dele, ele viajava muito a trabalho, enfim. E quando estava em casa também, assim, não exercia muito o papel de um pai ativo. Não estou aqui julgando meu pai de forma alguma, tá? Era o que ele e a minha mãe tinham naquela época e era a forma que eles tinham de sobreviver. Mas o que eu quero dizer com isso? Que isso trouxe ruídos muito grandes na construção da minha autoestima. E para eu recuperar a construção dessa autoestima, gente, ó, eu tive que suar a camisa mesmo para conseguir bancar esse lugar, sabe? Mas não bancar num lugar de eu vou provar para as pessoas que eu sou capaz, não, um lugar de reconhecimento mesmo, sabe? Eu reconheço quem eu sou, eu reconheço que eu dou conta, né? E eu só consegui fazer verdadeiramente essa virada de chave tem 2 anos, que foi quando eu me separei, né? Me divorciei e fui demitida. Eu vivi, assim, um dos piores pesadelos da vida, assim, foi as dores mais profundas que eu já vivi em toda a minha vida, que foi me divorciar e ser demitida exatamente na mesma semana que eu estava saindo de casa, com uma filha que na época a Júlia tinha 2 anos. Então, assim, fiquei muito desesperada mesmo. E eu demorei para conseguir me reestabelecer, fazer minha transição de carreira, enfim. E aí eu precisei urgentemente da construção da minha autoestima e da minha autoconfiança. E automaticamente construir o meu amor próprio. Para eu hoje estar aqui falando para vocês, né? E contando isso para vocês de um lugar de tranquilidade, mas principalmente trazendo para vocês a consciência do quanto é importante a gente fazer essa mudança dentro da vida do seu filho hoje, no hoje. Seu filho não precisa passar por N dificuldades se a gente conseguir quebrar esse ciclo e fazer essa diferença hoje. Acho que é isso. Eu acho que até me perdi porque que eu comecei a falar isso tudo, mas foi a inspiração. A Ju falou, e sempre lembrar que nós somos os adultos da relação e tentar gerenciar nossas emoções. Exatamente, Ju. É o que eu falei, né, ao longo da aula, é a gente ser margem assumindo o nosso lugar de adulto dentro da relação, né? Bom, é isso. Mais alguma pergunta? Mais alguma contribuição? Alguém quiser falar? Maristela, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda, tá? Toda quarta às 21 estamos aqui. Você é de BH? Não, de Brasília. Minha Brasília? amiga, que é a Cíntia, que é daí de BH, ela que me apresentou a você, né? Ah, coisa boa, coisa boa. Qual é a Cíntia? Eu tenho 2 amigas Cíntias. Eu não sei se elas são minhas amigas ou se é Ela é da seguidora. Receita. Trabalha aqui em Brasília. É da Receita, irmã da... Acho que é Lilian, consultora de imagem, não sei se... Ah, tá, entendi. Não eu não conheço a Cíntia. Eu fiz a minha consultoria de imagem, de estilo e imagem com a Lilian. A Lilian é Ah, muito então tá querida. E aí, correndo, seu nome tá correndo por aí. ai, que coisa boa! Brasília. Fico muito feliz. Olha, infelizmente, né, a jornada das emoções eu não consigo atender. Você tem uma filhotinha ou um filhotinho? São 2, uma de 3 e uma de 4. Ah, então, infelizmente eu não consigo atendê-las porque a jornada das emoções é somente no presencial,
né? Mas estou aqui disponível para a metodologia Criando com Ternura, dá para a gente fazer online. Estou sempre aqui e toda quarta-feira às 21 estou aqui também para a gente conversar e compartilhar as dores e delícias da maternidade. Ótimo. Seja sempre Nem sempre eu vou bem-vindo. poder vir, hoje elas não estão aqui comigo, e às vezes pode ficar meio conturbado, mas quando for possível eu vou acompanhar. Com certeza. Obrigada, viu, pelo seu tempo, Ok. seu compartilhamento de conhecimento. Não, obrigada a você. A Verônica, você é top. Cada encontro aprendo um pouco e vejo que tantas coisas precisam ser mudadas. É aprender, é aprender a casa, é aprender a cada dia uma mudança. Com certeza, Verônica, com certeza. Muito obrigada mais uma vez pela presença, né? Você sempre está aqui comigo. Obrigada mesmo. Fico muito feliz. Bom, meninas, então é isso. Vou encerrar. Um beijão para vocês. O nosso próximo encontro vai ser, afinal, por que gritamos? Tá? Eu abri votação essa semana, Maristela. Eu abri votação, né? Então vocês votaram primeiro no tema autoestima, e aí para a semana que vem, então, ficou, afinal, por que gritamos? Então vamos conversar sobre isso, tá bom? Um beijo para vocês, boa noite e até semana que vem.